Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É interessante como, de maneira geral, as pessoas buscam ser servidas. Nós temos um desejo de ser servidos. Muitos só trabalham para não ter que trabalhar. É engraçado isso, mas existe. Depois eu explico, se alguém não entendeu. Nós temos certas coisas que parece que ficam cada vez mais comuns, de comprar feito. E as pessoas que têm comércio, elas aproveitam isso. O supermercado hoje vende couve picada, mandioca descascada. E um dia eu vi uma foto, eu não sei se é verdade, mas as pessoas vendendo banana descascada. Eu falei, não é possível que alguém tenha preguiça de descascar uma banana, tem que comprar a banana já descascada. Nós vemos que os restaurantes vendem comida e pessoas têm lava-jato para lavar carro. É claro que eu não estou dizendo que nós não temos que ter, de vez em quando, certa comodidade de comer fora, de fazer alguma coisa dessa forma, de aproveitar até mesmo o tempo fazendo uma outra coisa, quando nós assim compramos certos serviços. Mas o problema é que isso às vezes indica a nossa falha, o nosso desejo de simplesmente ser servido. Eu vim a esse mundo para trabalhar de forma a buscar comodidade, a eu poder um dia não ter que fazer nada. Então parece que na cabeça do homem fala, eu quero não fazer nada, eu quero simplesmente ser servido. E nós percebemos que isso é errado, principalmente quando se trata da obra de Deus, quando certas vezes isso reflete no trabalho de Deus, quando poucos querem ser servidos. E infelizmente às vezes as pessoas vão na igreja querendo ser servidas, querendo encontrar ali a melhor mensagem, o melhor louvor, uma igreja que faz tudo e ele é servido desta igreja. E nós percebemos que há algo de errado, desesperadamente errado conosco, quando nós pensamos assim. Esse versículo, ele traz uma mensagem muito profunda, quando diz que nem o próprio Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus, o próprio Filho de Deus, aquele que poderia simplesmente não trabalhar de forma alguma, ou não fazer nada, vir para ser o rei, ser elogiado, ser glorificado. Não, ele veio ao mundo e se fez servo, porque maior era a importância da sua missão. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Maior do que o desejo nosso de ser servido é a importância da nossa missão, a responsabilidade que nós temos em servir. E nós não somos ninguém tão grande, tão importante assim. Uma vez eu encontrei um pastor que disse, agora eu já, alcançou um nível de ministério que agora eu não preciso mais carregar meu violãozinho, eu não preciso mais fazer certas coisas, E eu fiquei pensando, mas será que é algum demérito tocar um violão, dirigir um louvor ou fazer certas coisas, Então são certas coisas que há uma classe que deve fazer e eu não posso fazer, mas não entrando no mérito da questão, não querendo julgar o meu amigo, muito amigo. Às vezes nós temos certas atitudes assim, em querer atingir certos objetivos e não fazer certas coisas que aparentemente são coisas de um servo mais inferior, ou um servo que esteja mais com tempo para fazer isso. Na obra de Deus, nós temos que nos dedicar mais e mais à obra e à vontade de Deus nas nossas vidas. E para isso, nós podemos e devemos ser pessoas que tomam a iniciativa de fazer as coisas. No boletim tem uma mensagem aí, que fala o servo acabativo. Ele fala a respeito de pessoas que são iniciativos, que tomam iniciativa, mas depois não terminam o que fazem.
Então, a ideia é que nós devemos ser pessoas que buscam servir a Deus, não apenas começar a obra, não apenas ter iniciativa e logo desistir. Ou tem aquele que nem toma iniciativa. Às vezes nós só somos aquele que aponta a obra, o que deve ser feito. Eu estou na igreja para apontar o que está errado, o que deveria ser feito e não estão fazendo. Às vezes sobra para o pastor, né? O pastor deveria fazer. Mas o que eu preciso fazer nessa obra? E eu preciso me dispor nessa obra. Para isso eu preciso estar presente, eu preciso ser disponível. Eu preciso não apenas ter ideias, mas colocá-las em prática. E sempre que começar alguma coisa, ir até o fim. Às vezes nós talvez planejamos mal e por isso não conseguimos terminar certas obras. Então, antes de tomar qualquer iniciativa, qualquer decisão, ou achar que deve ser dessa forma, eu preciso pensar se eu vou realmente conseguir chegar no final. E aí eu começo essa obra. E eu preciso ter cuidado com algumas coisas. Cuidado com o desânimo. Geralmente nós somos acometidos pelos sentimentos e uma hora eu estou todo com vontade de fazer alguma coisa e de repente eu não tenho mais vontade. Mas a vontade e a não vontade não devem determinar a minha ação. Eu preciso perceber que o que precisa ser feito com vontade ou sem vontade, porque aquilo é um serviço. Eu preciso tomar cuidado com a procrastinação, não deixar para depois. Vamos fazer, vamos. Já estamos em outubro, então ano que vem a gente começa, né? Ano que vem vai ser melhor. É um tempo, né? Agora nós já vamos começar a jogar tudo para o ano que vem. Então não pode ser assim. Eu preciso começar, eu preciso desempenhar e eu preciso realmente ser o servo. Uma outra questão é não ligar muito ou não se preocupar com o que os outros falam, né? Uma das coisas que mais tiram de nós esse desejo de servir ou até mesmo fazem com que algumas vezes a gente pare de fazer alguma coisa é o que os outros estão pensando, o que os outros estão falando, o que os outros vão pensar, e aí eu não faço nada. Não faço nada mesmo. Servir, eu devo servir. O texto de Josué 24, 14 a 22, ele traz uma grande palavra. O versículo 14 diz: temei ao Senhor, serviu com integridade e fidelidade. Faz parte do temor do Senhor o servi-lo. E não só servi-lo, mas servi-lo com integridade e fidelidade. E uma das coisas que esse texto traz, que é bem conhecido, que realmente é importante nós pensarmos, é a questão da decisão. O que Josué diz? Escolhei hoje a quem sirvais. E quantas opções nós temos? Só duas, né? Ou você serve a Deus, ou você serve aos outros deuses. Ou você serve a Deus, ou você não serve a Deus. Servir a Deus não tem jeito de servir mais ou menos. Então, escolhei hoje a quem sirvais. E a resposta é: temei então a Deus e serviu. Serviu. Tem algumas frases aqui no boletim e elas refletem essa frase: boas intenções não são boas se não são seguidas de boas ações. Boas intenções não são boas se não são seguidas de boas ações. E aqui no boletim traz: a menor das boas ações é melhor do que a maior das boas intenções. Às vezes a gente não faz, porque é tão pouquinho, não vou fazer. Mas se você fizer pouquinho todo dia, vai ficar um montão. Às vezes a gente se impressiona com pessoas que nos prometem grandes coisas, grandes obras, né? E os nossos olhos se enchem.
Mas nem sempre essas boas e grandiosas intenções são verdadeiras e vão produzir ações. Melhor é aquele que pouco te dá do que o que muito te promete. Então, as mesmas coisas, né? Não se preocupe em prometer muito, em fazer muito, mas se preocupe em fazer. E aquilo que você faz, reconhecidamente diante de Deus, deve ser conforme aquilo que Deus colocou à sua mão para fazer. Que nós sejamos servos, então, irmãos, possamos pensar nessa palavra nessa manhã. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, porque o Senhor, de forma bondosa, de forma misericordiosa, utiliza pessoas tão imperfeitas como nós para servir na Tua obra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque podemos ser comparados com Jesus, que efetuou obras, e nós podemos efetuar obras, ó Deus, como as obras de Jesus, como diz a Tua palavra, baseados no poder de Deus, baseado na vontade de Deus para a nossa vida. E por isso, ó Pai, nós te pedimos que da mesma forma que o Senhor nos chamou um dia para a salvação, que o Senhor Deus abra os nossos olhos, ó Deus, para a grande obra que nós temos diante de nós, ó Deus, para a igreja, ó Deus, que nós congregamos, que nós possamos nos dispor, estarmos presentes, estarmos, ó Deus, atentos para o que podemos fazer, ó Deus, para ajudar na Tua obra, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, essa atenção, pois muitos estão perdidos e precisam, ó Pai, precisam desta obra ser realizada. E esta obra é realizada por nós, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por essa manhã e pela Tua palavra, que estudamos agora e também que já vamos estudar, ó Deus, nas nossas lições. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus.